Olá amigos, domingão, dia 27 de junho, vamos aqui ao nosso radar da semana, dia 28 de junho a 2 de julho, perto aí de fechar o mês. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe nas notificações devidamente ativado, aproveite ao máximo todo o conteúdo novo, conteúdo muito forte na parte de análise. E o conteúdo antigo você pode explorar bastante a parte de aprendizado. Nessa análise aqui eu vou falar do Ibovespa, do dólar. Depois disso eu venho falando aqui de PETR4, Vale 3, BRAP 4, SLC 3, SBFG 3, Viva 3, VVR 3, PTBL 3, ANIM 3, BKBR 3, BID 11, Pomo 4, PETR 4, CSNA 3. Na realidade o PETR 4 está duplicado aqui, né? Então eu vou até ajustar logo aqui. E então CSNA 3, USIN 5 e MGLU 3, porque eu já vou falar de PTR4 lá em cima. Antes de começar aqui essa análise, eu já peço para que você deixe seu like, seu joinha, enquanto eu rodo aqui a vinheta. Agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, vamos começar pelo Ibovespa, pelo gráfico semanal do Ibovespa. Terminou a semana com queda de 0,9%. Estava iniciando o pregão da sexta-feira com alta na semana de quase 1%, 0,9% positivo, e terminou 0,9% negativo, perdendo a mínima da semana passada e configurando aqui um movimento de correção desse movimento de subida. Onde é que esse movimento pode parar? São os pontos de suporte que a gente vai rastreando aqui nesse movimento de correção, a tendência de alta de curto a médio prazo. Suporte mais próximo, 125.835. Pelo gráfico semanal, esse é o suporte mais próximo. Depois disso tem 125 mil pontos, praticamente, arredondando. E depois 124.225. Então são os primeiros níveis de suporte onde o preço pode parar de cair e voltar a subir. Por enquanto, o viés aqui é mais baixista, não tem nenhum sinal de alta. Confirmou a formação do topo da semana passada. E agora aumenta a chance de poder vir a se aproximar da média móvel exponencial 3 períodos ou de um suporte mais relevante, como por exemplo esse topo anterior na casa dos 125.075 pontos. Arredondei para 125 mil pontos. No gráfico mensal, seguimos dentro da tendência de alta, então nenhuma alteração em relação à tendência. Eu vou falar mais sobre o gráfico mensal, periodicidade maior do Ibovespa no meio dessa semana, quando encerra o mês. E aí eu faço uma visão geral do mercado em cima do Ibovespa, o que esperar da nossa bolsa para o próximo mês de julho. No dólar nós tivemos uma semana muito forte de queda de 3,14% e aqui o dólar terminou fechando para baixo de uma região de suporte, de fundos anteriores, que na semana passada tinha gerado um candle de reversão chamado de martelo, em cima de uma zona de suporte, bem interessante, só que não confirmou, não gerou a superação da máxima desse candle. Não confirmou esse sinal de alta, então não tinha sinal para cima, continuava o viés mais negativo e confirmou isso, vai apontando consequentemente mais para baixo. Qual o próximo nível de suporte? 4.823,5. Pode se recuperar? Pode. Aí o que a gente pode monitorar? O que era antiga resistência, um suporte na faixa ali dos 972,5, isso pode funcionar como resistência agora no decorrer dessa semana. Passou a trabalhar acima dos 972,5, gerando sinalizações de alta, seja no dia 60 ou no gráfico diário para cima desse patamar, cria-se uma expectativa um pouco maior de poder buscar um próximo nível de resistência, que seria já próximo aqui, o 5,011, e mais acima 5,066. São os níveis de resistência mais próximos aqui nesse processo, que seria uma possível recuperação do dólar, mas por enquanto nenhum sinal favorável para isso. Diário até conseguiu gerar um sinalzinho de alta na sexta-feira, superando a máxima do pregão anterior. Para confirmar esse sinal de alta, precisa superar a máxima desse pregão, para aumentar a chance de entrar no movimento de subida de recuperação. Foi o que aconteceu aqui, ó. Grande candle de alta lá no fechamento da semana passada. Superação da máxima desse candle reforçaria um pouco mais a chance de subida. Fez isso? Não fez. Fez o contrário. Fechou um candle mais forte para baixo, devolvendo praticamente toda a alta e ainda perdeu a mínima dele, reforçando um cenário mais de baixa para o dólar. Segue ainda fraco dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo e com suporte mais elevante na casa dos 823,5. Seguindo agora para as ações, nas ações a gente tem aqui PTR4, que terminou o pregão passado, sexta-feira, com queda de 1,86%.
A semana ainda foi boa, com alta de 2,75%. Ela anulou a formação de topo, criando uma expectativa um pouco mais positiva. Porque então eu tinha anotado a Petro ali, aqui na minha lista, que eu ia anotar, que eu ia falar, que ela poderia ser uma entrada pelo gráfico diário no decorrer dessa semana. Ela tem um suporte que foi respeitado aqui, o que era uma resistência lá na faixa dos 28,08, já passou a funcionar como um nível de suporte, o preço se sustentando acima. E olhando para o gráfico diário, gerou um candle de baixa, um engolfo de baixa. A perda da mínima desse candle reforça a chance de se ter a continuidade da queda. Só que a gente avaliaria essa queda para ver se gera uma compra de fundo ascendente ou se ela ficar aqui de lado, não dar sequência a esse candle de baixa e gerar pivô de alta no decorrer da semana, também possibilita a chance de arriscar a operação de compra de swing trade. Quanto mais distante for a entrada em relação à região dos R$30, melhor, porque R$30 tem uma zona de resistência ali por volta dos 30,11. O próximo ativo a ser falado é a Vale 3, que no gráfico semanal terminou bem a semana, com alta de 5,06%, superando a máxima da semana passada, e pelo gráfico diário anulando a tendência de baixa dos topos e fundos descendentes no gráfico diário. Só que para quem entrar comprando esse rompimento, eu entraria comprando? Não. Pelo gráfico diário, para swing trade, para ficar de 3 a 10 pregões posicionado, eu não compraria. Eu aguardaria um processo ou de lateralização para compra de pivô de alta, ou de correção no preço, que seria um movimento para baixo para uma compra de fundo ascendente. Pode também ela continuar subindo e gerar fundo ascendente já acima dessa região dos R$112,40, R$112. E seria também outro ponto importante para buscar a compra. Se for arriscar a operação pelo gráfico semanal, a superação da máxima dessa semana é uma alternativa com stop abaixo da mínima dela e tentando pegar a continuidade do movimento de subida de 3 a 10 semanas. E aí nesse aspecto a BRAP4 também fechou bem a semana com boa alta, revertendo um sinal de pivôzinho de baixa aqui, ó. Revertendo esse sinal, gerando um candle muito forte para cima, criando uma expectativa de poder voltar ali a ter um movimento para buscar a máxima histórica, onde está a máxima histórica na casa dos 76,72. Quais são as alternativas? Ou faz a entrada, como eu comentei, pelo gráfico semanal da Vale 3, o stop ficaria aqui no caso da BRAP4 em 66,11. E tentando pegar aí uma vez e meia, 2 vezes o tamanho desse candle, um stop um pouquinho maior. Qual a outra alternativa? Diário. Comprar aqui? Não compraria dessa forma. Eu aguardaria o chamado pullback, o retorno do preço em cima do topo que foi rompido, ou até um pouco mais acima. Fundo ascendente ou pivô de alta no decorrer da próxima semana ou das próximas semanas. Também encaixaria compra na expectativa de uma retomada da tendência de alta de curto prazo, que aqui ela anulou a tendência de baixa, ficou com a tendência indefinida e um pivô de alta confirma uma nova tendência de alta nesse papel. Por isso a chance de buscar uma entrada. SLC3 também pelo gráfico semanal, depois de um longo movimento de subida, fazendo a correção que eu costumo falar aqui em 2 etapas. Superação da máxima desta última semana seria uma forma de comprar para position trade esse papel, ou seja, de tentar pegar o próximo movimento de subida de 3 a 10 semanas pelo gráfico semanal. Então essa seria a alternativa com stop aqui embaixo pelo gráfico semanal desse papel. Pelo gráfico diário, não vejo entrada, a não sei que já a mesma compra lá que eu falei do semanal, que seria esse rompimento, seria um W aqui, é uma alternativa também de compra pelo padrão gráfico de um fundo duplo. Depois de SLC3, aqui vamos para SBFG3, que também tem essa aqui já falando um pouco mais do gráfico diário. Porque o semanal teve um candle muito forte para baixo, que aumentou a chance de ter movimento para baixo. Se perder a mínima dessa semana, reforça a chance de se ter algo para baixo ou que seria menos provável já ter um movimento para romper tudo para cima. E aí, com base nessa informação, a tendência aqui é de alta, de curto a médio prazo pelo gráfico semanal, mensal também voltando a romper tudo ali para cima, antiga Centauro. E aqui nós temos um movimento longo de subida e um movimento para baixo. Recomendamos compra na sexta-feira na superação da máxima desse candle, mas ela não acionou a nossa entrada, não executou a nossa compra. Esse ativo teria então que fazer o quê? Na segunda-feira já vem, já volta ali para cima da média e na terça supera a máxima da segunda-feira. Forma de comprar essa ação pensando no swing trade. Então teria que acontecer isso. Outro papel que tem que acontecer algo parecido, Viva 3, gráfico semanal forte para baixo, não perdeu o mínimo ascendente, mas perdendo isso aqui começa a deteriorar um pouco mais o cenário. Olhando para o gráfico diário, ficar atento. Subida, queda, tendência ainda de alta, chegada no nível de suporte. Se der uma lateralizada aqui, fundo ascendente, ou se gerar já um candle de alta e superação da máxima no anterior, possibilita a chance de arriscar uma compra de fundo ascendente pelo gráfico diário Viva 3 no decorrer dessa próxima semana.
VVAR3 já começou um processo de correção da tendência de alta, já tem 3 candles aqui corrigindo. O que é que eu torceria? Que essa correção ampliasse um pouco mais em número de candles, tiver pelo menos mais um candle. E aí superar a máxima desse candle aqui para buscar uma compra de swing trade. Pode ter mais candles? Pode ter mais alguns candles e depois superar também a máxima do candle anterior para buscar uma compra de swing trade no decorrer dessa semana. Então ativo para ficar atento a VVR3, que continua bem dentro do movimento de alta e que pode vir a buscar uma região de 16,80 até um patamar de 17,16. Depois de VVR3, PTBL3, que na sexta-feira, terminou em queda, está dentro do movimento de correção semelhante a VVR3, voltando para o nível de suporte, próxima da média móvel 3 períodos. Então, primeira forma de entrada, superação da máxima desse candle. Segunda forma de entrada, se quebrar a sequência dessas máximas descendentes após novas máximas descendentes no decorrer dessa próxima semana. Se tiver mais um candle aqui, melhor ainda. 2 candles. ANIM3, gráfico diário em tendência de alta, gráfico mensal em tendência de alta recuperada nesse papel, de médio a longo prazo. Diário para fazer uma compra, aconteceu uma correção um pouquinho maior no tempo, mais uns 3 candles seriam mais interessante, no mínimo mais 2, e melhor ainda se tiver mais alguns candles para buscar aí uma compra de fundo ascendente mais próximo possível da média móvel de 3 períodos na ANIM. Depois disso, BKBR3, também já num processo de correção. Se ficar mais tempo aqui de lado, dá para se arriscar a comprar um pouco mais acima. Mas se ela escorregar aqui para se aproximar da média, não precisa tocar a média, melhor ainda, ou seja, quanto mais distante a entrada da máxima, melhor para buscar essa compra no papel. Mas é ficar atento porque a superação da máxima de um candle anterior aqui, tiver mais um candle, melhor ainda para isso, ainda cria uma expectativa mais positiva para o papel, em termos aí de ter um movimento para cima. O desafio principal, olhando aqui para um gráfico até mensal, está lá por volta dos R$ 13,30. BID11, pelo gráfico diário, precisa de mais candles aqui lateralizando, ou seja, a tendênciazinha é de alta depois que ela fez esse fundo duplo. 2 candlezinhos para baixo, rompeu para cima, só fez 2 para cima, e agora veio 2 de lado. Se ela romper aqui, eu ficaria de fora, muito próximo da resistência aqui. Mas, só lembrando que o fundo duplo dela, o fundo duplo dessa ação, colocar aqui o Fibonacci em cima desse fundo duplo, já atingiu aqui o objetivo que era na faixa de R$ 71,77. Então, a altura aqui desse fundo duplo chegou a evoluir essa altura aqui, chegou a bater lá em cima da resistência e perdeu força, gerou um engolfo de baixo, mas até agora não confirmou o engolfo de baixo. Então, por esse motivo, como não está muito forte para baixo, se ficar aqui mais de lado gerar um sinal de alta, compra. Se ficar aqui de lado gerar pivô de alta, também compra de pivô de alta. Fundo ascendente ou pivô de alta na BID11 encaixaria alguma compra nela. Pomo 4 também corrigindo dentro de uma tendência de alta. Se corrigir mais, fundo ascendente, suporte mais próximo na casa dos R$ 3,35. Se ficar um pouquinho mais aqui para cima média, junto ali do preço, fundo ascendente nessa próxima semana também oportunidade de compra. O que chama atenção na Pomo 4 é que ela está voltando para cima, lá no mensal, para cima de um nível muito relevante de resistência. Então, se ela passar a gerar sinalizações de alta no gráfico diário que seja no mínimo para cima da região dos 3,15 a 3,20, mais relevante seria para buscar compra de swing trade nesse papel. Então, ficar de olho nessa questão na próxima semana em Pomo 4. CSNA3, tendência de baixa que gerou um engolfo de baixa na sexta-feira. Só que está em cima do nível de suporte. E olhando para o semanal, a forma como ela fechou, levemente ali acima da média. Se superar a máxima dessa semana na próxima, seria até uma das formas de arriscar uma compra de position trade. A outra forma, pelo gráfico diário, se ela ficar aqui assim de lado e pivô de alta. Pode ser mais uns 2 a 3 candles e depois gerar a superação dessa máxima, compra de pivô de alta. Seria o mais interessante para compra. Fundo ascendente não pensaria muito agora, a não ser que o movimento estenda um pouco mais para cima e faça fundo ascendente mais acima. E no mesmo setor, Uzi Minas, Uzi em 5. Uzi Minas, superação da máxima ali de um topo anterior. No gráfico diário ela anulou então a tendência dela de baixa. Já não está mais em tendência de baixa. Qual a forma de entrada? Se continuar subindo e gerar fundo ascendente, ou seja, não seria
dificilmente na próxima semana, se fizer esse tipo de movimento, para comprar fundo ascendente que seja para cima aí de uma região em torno de R$ 18,90. E a outra forma é se ela ficar aqui de lado, não ganhar muita força para baixo, mais uns 2 candles no mínimo. No terceiro ou quarto candle aqui, que seria lá na quarta ou quinta-feira, rompimento aqui para cima, compra de swing trade em cima dessa ação. Ou seja, que é o que? A retomada da tendência de alta de curto prazo, uma chance dela buscar uma outra região de topo que está lá em cima nos R$ 20,53. MGLU3 rompeu aqui, retomou a tendência de alta. Na sexta ameaçou vir para baixo novamente dos 21,30. Ideal que permaneça acima dos 21,30, até fechou acima. Para quem está comprado, mantenha o stop abaixo da mínima desse candle, para quem comprou esse rompimento, na expectativa de se ter algo mais para cima. Seria importante manter-se acima dos 21,30. Se ficar aqui assim de lado, gerar pivô de alta, ainda é uma alternativa de compra de swing trade. Para quem comprou lá pelo position trade, comentado na semana passada, se viesse a romper isso aqui, stop segue aqui abaixo dessa mínima, lá nos 19,92. Quem quiser trabalhar com stop mais curto, ficaria abaixo desse último fundo ascendente do gráfico diário. Se for uma compra pelo semanal, pode ficar aqui em R$ 20,49. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção nesse radar da semana. Desejo a todos vocês uma excelente semana de bons negócios. Nos encontraremos aí nesse próximo pregão, nesta segunda-feira. Até mais.